Agora, gente, vamos falar de um outro caso. Ai, muito triste, gente. Essa história O caso forte. daquele garoto, né, Alex? Você sabe que a gente custa acreditar Sim. como um garoto de 16 anos pode ter a capacidade de matar A frieza, né, Kátia? os pais, a irmã e essa família que acolheu ele, né? Que acolheu ele, a foto está embaçada porque ele é menor de idade, a família a gente está mostrando porque infelizmente morreram, Kátia, o pai, a mãe e a irmã foram assassinados por esse adolescente de 16 anos de forma brutal. E esse adolescente, Kátia, que tem mostrado na polícia agora um comportamento mais preocupante ainda, de não arrependimento. Ele matou o pai, foi para a padaria, depois ele volta, mata a mãe. É algo bem pesado essa história, mas é uma história que a gente tem que compartilhar, porque é a vida, né? Infelizmente é a vida que a gente está percebendo cada vez mais perto de todo mundo, né? Sim. A gente tem até a matéria daquele Dias, né? Tem, com todos os detalhes. Vamos ver? Depois Joel vai falar, ele descobriu vários pontos a mais também desse caso. Vamos ver. Eram quase 11 da noite quando o garoto de 16 anos acionou a polícia. Ele já estava há mais de 48 horas com a família morta dentro de casa e resolveu se entregar. Os corpos dos pais adotivos, Isaac Tavares Santos, de 57 anos, Solange Aparecida Gomes, de 50, e da irmã dele, Letícia Gomes Santos, de 16 anos, já estavam caídos pelos cômodos em avançado estado de decomposição. Quando os PMs chegaram no endereço que fica no bairro Jaguara, zona oeste de São Paulo, encontraram também a arma do crime, uma pistola 9mm que pertencia ao pai adotivo do adolescente, um guarda municipal de Jundiaí. O adolescente contou à polícia que atirou na nuca do pai e que a irmã foi morta com um tiro no rosto depois que ela ouviu o barulho do disparo. Né? Ele matou a mãe horas depois, quando ela chegou em casa e viu o que havia acontecido. A polícia, o adolescente disse que assassinou os pais porque estava com raiva deles, já que o casal tirou o computador que o garoto usava. No dia anterior, de acordo com o depoimento do jovem, o casal o chamou de vagabundo e tirou o celular do garoto. Ele sabia onde o pai escondia a arma e atestou quando estava sozinho em casa. Esperou Isaac buscar a irmã na escola e o matou por volta de 1h30 da tarde, quando o GCM estava de costas na cozinha. Atirou na irmã assim que ela desceu a escada. O garoto almoçou em meio aos dois corpos. Depois foi para a academia. Ele voltou e esperou a mãe, que chegou por volta das 7 da noite. O filho adotivo disparou contra Solange quando a mulher viu o corpo do marido na cozinha. Durante o interrogatório, o menino disse que não se arrependeu, que faria tudo novamente. Este vizinho conta que estranhou o silêncio na casa, mas achou que a família tinha viajado, mesmo com um dos carros estacionado do lado de fora. No dia do crime, ele ouviu os disparos, mas não achou que era tiro. A gente estava mexendo aqui na sexta-feira e ouviu uns barulhos de estalos, né? Mas assim, não parecia tiro. Era um estalo estranho, um estalo mais alto do que o normal. A gente achou que era bombinha, essas coisas, né? De acordo com o vizinho, a relação do garoto com as vítimas parecia normal. Uma relação normal, cara. Uma relação normal, assim. E ele, especificamente, tinha algum problema? Vocês viam alguma coisa dele? Uma pessoa muito introvertida, fechada? Como é que era? Ele era introvertido, né? Ele só passava, comentava e entrava. Conversava muito, né? Colegas de trabalho do GCM disseram que no dia seguinte ao crime, Isaac estaria de plantão. Como não apareceu, os guardas tentaram contato, mas o adolescente teria se passado pelo pai, respondendo mensagens, escrevendo que estava doente. Os mesmos colegas disseram que nunca desconfiaram que o garoto pudesse cometer tal atrocidade, que o conheciam, que o GCM só falava coisas boas dele. De acordo com a nossa apuração, o adolescente já estava com a família adotiva desde os 2 anos de idade. Ai, gente, coisa mais triste. Assustador. Assustador. A gente está com o Joel. Joel, é tão triste, tão complicado a gente imaginar essa situação, porque até a Kelly perguntou para o vizinho, mas ele era introspectivo? Mas, gente, adolescente é introspectivo muitas vezes. Não quer dizer que com isso eles têm uma capacidade, eu não vou dizer psicopatia, mas uma forma, não sou médica, mas me parece uma situação
que a pessoa tão fria que fala, eu faria tudo de novo. Esse caso não te choca, não? Você que está tão acostumado, Joel, com tantos casos assim absurdos? Kátia, é uma frieza assustadora, assim. Eu estava cobrindo o caso desde ontem, não consegui dormir direito, tá? Além dele ter ficado todos esses dias com a família, almoçado, ter mantido o cotidiano dele com os corpos jogados ali no meio da casa, do lado do pai ele ainda pegou uma faca e esfaqueou a mãe morta. A mãe estava morta e ele ainda esfaqueou a mãe, enfiou uma faca nela, depois no outro dia, e sem demonstrar remorso algum. É uma situação muito assustadora, Kátia. E você sabe o que eu achei? Só o início já é assustador. Conforme a gente vai vendo alguns relatos e algumas coisas vão sendo ditas, tipo que ele saiu, foi para a padaria, voltou, comeu junto com o corpo do pai e da irmã, voltou, foi para a academia. Quando a mãe chegou, ele matou a mãe quando ela viu o marido, muito provavelmente a filha ali caídos. E ele ficou ainda até domingo, com esses corpos junto com os corpos. Gente, me dá um arrepio. E a mãe já morta, Kátia. Ele esfaqueou a mãe, ela já morta. O ódio dele era tão grande, a perversidade desse indivíduo. E diz que ele falou isso, né? Eu esfaqueei ela porque eu continuava com ódio dela, mesmo ela morta. Então, Joel, a gente fica pensando, será que esse garoto em nenhum momento deu algum sinal antes disso? Porque já que os policiais disseram que ele sempre falou muito bem do menino, não tinha comentário nenhum entre eles. O que você descobriu sobre isso e sobre o caso de uma forma geral? Então, é assustador, parece que é assustador para todo mundo, para o vizinho, para a família. Foi uma briga que aconteceu na quinta-feira. Mas boba, né? Ele fez tudo isso na sexta-feira com uma frieza total, porque assim, não é que ele pegou todo mundo no mesmo momento lá e atirou em todo mundo. Não, ele espera a mãe dele chegar na casa. A irmã dele, ele disse que gostava da irmã dele, mas teve que tirar a vida dela porque ela viu o que estava acontecendo. E aí ele vai e tira a vida de todo mundo, até da irmã que ele disse que gostava bastante, mas que teve que fazer esse tipo de serviço. Então assim, é assustador o quanto ele fez isso. E ele ficou com os corpos ali 2, 3 dias, até que os corpos começaram a cheirar mal, inclusive. E o que a gente conseguiu apurar é que ele não dava. A família não conseguia saber, não consegue saber, os amigos não conseguem saber, os vizinhos, como é que o menino fez esse tipo de coisa, sabe? Ninguém acredita, vamos dizer. Olhando para ele, para a história, o histórico dele antes, ninguém achava que isso poderia acontecer, que seria possível que acontecesse, né? Exatamente. E isso é o mais assustador de tudo, porque a gente tende a achar que as pessoas que cometem esse tipo de crime é um monstro que ele demonstra antes de acontecer. E a partir de repente a gente percebe que são pessoas comuns que apresentam um comportamento desse em determinado momento e nos assusta demais. Você descobriu mais alguma coisa em relação a esse caso? Não, por enquanto ele está bem guardado pela delegacia, até porque o menino é menor, né? Então tem toda uma questão de segredo de justiça em cima disso, mas a gente está tentando apurar. Você sabe uma coisa que eu li, eu não sei se de fato foi assim que aconteceu, que o garoto, eu vou chamar de garoto, porque eu não sei nem se a gente pode ficar falando o nome dele, enfim, ele é menor de idade, ele mesmo chamou a polícia no domingo, porque ele disse que já não aguentava mais a quantidade de mosca dentro de casa, que os corpos estavam ali em estado já de decomposição, com o calor que estava. E ele chamou a polícia, falou assim, olha, eu chamei a polícia, porque eu não estou aguentando mais essas moscas aqui dentro. Não tinha nem chamado hoje. É verdade isso, Joel? É verdade, ele chamou a polícia no final do domingo à noite, porque os corpos estavam em decomposição e ele estava se sentindo, enfim, incomodado. Agora, eu não entendo, doutora Rose, como a gente fala numa situação como essa. Tudo bem, os vizinhos não acreditam que ele acreditavam que ele pudesse fazer isso, mas tem algumas dicas, algumas coisas para a gente ficar atento, desde quando é pequenininho, desde quando, sei lá, faz alguma coisa assim. Isso pode ser um índice de crueldade, por exemplo. Gosta de machucar um bichinho. Sim, esse é um dos indícios, né? Machucar bichinho, né, de um jeito cruel, arrancar a patinha, colocar bombinha no rabo, furar o olho, né, coisas bem cruéis. Coisas assim bem cruéis.
Às vezes uma explosão tem o transtorno opositivo desafiador. É aquela criança que está o tempo inteiro desafiando, que tem uma coisa assim, o que é uma criança rebelde, que bate boca, né? Mas tem aquela que é excessivamente, que avança em cima dos adultos, que briga na escola, que faz bullying de um jeito cruel também, porque a molecada faz bullying, mas a gente sabe. Mas tem que ter a crueldade. Mas tem uma crueldade junto. Mas ele era quietinho, ele era não sei o quê. Devia ter já algo no comportamento, porque não é do dia para a noite. Então, ou é muito introspecto e a cabeça está ali maquinando, e a gente sabe que eles frequentam o mundo virtual, entram em lugares que não são legais, que às vezes tem até incentivo. Acho que tudo isso vai ser investigado, né? Se tem aí um incentivo do mundo virtual, porque tem, a gente sabe. Mas geralmente já demonstra alguma coisa. Agora, só dele ficar... Volto a dizer, eu não sou psicóloga, mas eu acho assustador isso, imaginar a situação. Ele ficou premeditando como ia fazer, esperou o pai buscar a irmã, matou o pai com um tiro na nuca, a irmã desceu, ele matou, com uma frieza, viu os dois caídos, ficou lá, foi almoçar, almoçou junto com os corpos, foi para a academia, voltou, ficou esperando a mãe chegar. A mãe chegou no comecinho da noite, ele matou a mãe e continuou seguindo a rotina. Então, ele teve tempo para cair a ficha, vamos dizer assim, foi um surto de ódio. Sim. Não, ele acompanhou aquilo e ainda no outro dia deu esfaqueada, né, Alex? Já morta. Eu até, doutora, ódio, né? Eu queria perguntar uma coisa, porque a gente viu ali, o pai descreveu para o amigo policial, né, que ele é um filho amoroso. Você é mãe, a Kátia é mãe, eu tô pai, eu não sou, mas assim, como é que a gente consegue esse amor nosso de pai e mãe identificar o mínimo possível desse sinal, porque é difícil com amor a gente olhar para a pessoa, o lado feio da pessoa, né? Como é que o pai e a mãe, para mim, conseguem isso? Então, com esses comportamentos que destoam muito. Ele podia ter momentos de... na verdade, o que eu entendi é que os amigos falaram que o pai não reclamava do filho, que ele né? era um bom filho. Que ele era amoroso. Amoroso. Mas... será que era mesmo? Porque às vezes a pessoa também não quer falar, não quer comentar. Eu não querer comentar é um perigo. O pai precisa também ter essa maturidade, essa frieza de entender. Não posso passar a mão na cabeça e dizer que ele é um bom filho. Não, mas às vezes não quer comentar com os amigos, né? E às vezes também não quer enxergar. Sabe assim, às vezes, porque os pais negam muito. Sim. Né? Aquela história, pai e mãe não vê o pé chato do filho, né? E às vezes os pais estão olhando e falam, não pode ser. Tem uma transição, né, da infância para a adolescência, que o adolescente ele dá uma desfocada. Ele tende a ficar mais rebelde, o adolescente tem uma impulsividade, o cérebro não está totalmente formado. Então, ele tem essa coisa impulsiva e tem os acessos de raiva, de fúria. Mas o que assusta é o não arrependimento, né, chegar a matar pela nuca. Então, tem um grau aí, um requinte de crueldade. E aí, sim, não dá para a gente fazer um diagnóstico, né, de é uma psicopatia antes dos 18 anos. Antes dos 18 você não faz o diagnóstico, porque o adolescente ele ainda está em desenvolvimento. Questões, né, mais burocráticas do que, porque você já identifica. Você já identifica desde a infância. Então, você chama de transtorno de conduta. Demais? Você chama de... Você poder falar qualquer coisa do gênero quando não tem 18 anos ainda? Não, mas já se faz um diagnóstico de um transtorno de conduta. Sim, mas você não pode rotular, né? Você não pode rotular. Por quê? Porque ele está nessa fase de transição e ele pode, sim, oscilar de humor, mas já dá para você identificar. Mas oscilar de humor, a gente oscila. Mas é uma coisa gritante, né? Ele vai para os polos, do diferente. ponto de vista legal, né, não foi surto. Isso foi um crime premeditado. Tanto ele premeditou, ele esperou, ele testou a arma, ele sabia onde estava tudo, ele planejou tudo. Tudo planejado. Então, é assim, é frieza. Não é